Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje dia 31 de agosto, e nós vamos fazer o último programa da série Sindicalismo e Reforma, Sindicalismo pós-reforma. Eu tenho a alegria de contar no estúdio aqui hoje com o presidente dos Sindicatos Metalúrgicos São Paulo Mogi das Cruzes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e um dos vice-presidentes da Força Sindical, entidade que ele já presidiu por um tempo, que é o Miguel Torres. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Franzinho, é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, Miguel. Você que tem uma agenda corrida, mas deu certo da gente encaixar agora. Deu. Eu também quero registrar em todo o programa nosso a presença da Ariane Soares, jornalista da agência, que encaminha as perguntas e participações aqui dos nossos telespectadores, internautas, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin, muito boa noite a você, boa noite a Miguel, obrigada também por sua participação e boa noite a você que nos acompanha em mais um Repórter Sindical. Aguardo suas perguntas, sua participação, você pode enviá-las através do nosso WhatsApp 011 942 709363 11 942709363 ou através do e-mail tv@agenciasindical.com.br. Para você que nos acompanha pelo Facebook, mande também lá seu comentário ou sua pergunta. Muito bem, Miguel Torres, você além de presidir o sindicato, a confederação, então a presença ativa na Força Sindical, você mais ou menos, acho que teve a ideia, quero crer que tenha sido sua, de fazer o movimento Brasil Metalúrgico, que agrega metalúrgicos de norte a sul, leste a oeste, independentemente do tamanho do sindicato, independentemente da central sindical, numa frente de resistência à reforma trabalhista, agressiva e neoliberal reforma trabalhista do Michel Temer e dos seus patrões, de quem manda, né? Manda quem pode, no caso, e obedece quem deve favores e é comprometido. Miguel, do que se trata esse movimento Brasil Metalúrgico e quais são os passos que foram dados até agora? É um movimento de unidade dos trabalhadores, um dos principais setores da nossa economia, né? Os metalúrgicos já têm uma tradição de luta marcante no nosso país e esse movimento ele nasceu antes das manifestações desse ano, antes da greve geral, e ele demonstrou naquele momento a importância, tanto é que nós fizemos uma greve histórica no país, depois tivemos uma manifestação em Brasília, e isso mostrou que a unidade dava certo. Tá. Não conseguimos derrotar a reforma trabalhista no Congresso Nacional. Depois da reforma aprovada, veio a ideia de nós reagruparmos de novo esse setor. Tá. Então tivemos aí a felicidade de conseguir trazer os metalúrgicos do Brasil novamente e estabelecer uma resistência contra as reformas que todo mundo sabe, que tiram direitos, precarizam e vai ser um prejuízo por décadas se a gente não conseguir barrá-las nesse momento. Ô Miguel, a palavra unidade ela é permanente na luta popular e sobretudo no movimento sindical, mas ela é uma coisa abstrata. O que você está propondo e fazendo é unidade na prática. Eu queria saber se você encontrou resistências ou se há uma receptividade das lideranças metalúrgicas nesse sentido. Por incrível que pareça, não teve resistência, né? E nós conseguimos com isso passar por cima das questões ideológicas que todas as direções sindicais têm, né? Um gosta para a esquerda, outro gosta da direita, outro é de centro, outro não é de nada, não tem nenhuma preferência política, mas nós conseguimos passar por cima dessas preferências e em virtude de pensar única e exclusivamente no trabalhador, que o trabalhador é o que está sendo prejudicado, é o que vai sofrer com certeza mais que todos. Então acho que teve esse amadurecimento do movimento sindical, em especial dos metalúrgicos, e deixar para lá as suas divergências e ficar apostando no que une. E o que une hoje é a resistência contra essa reforma que precariza e tira direito. Ô Miguel, toda árvore é boa, árvore dá frutos, né? Então esse movimento já deu alguns frutos. Eu cito aqui este jornal,
vamos chamar de jornal, porque tamanho de jornal, em papel jornal, com cara de jornal, não é um panfleto puro e simples. Brasil metalúrgico, unir e resistir, nenhum direito a menos. Luta contra reformas, metalúrgicos do Brasil, unidos contra o fim dos direitos. E aqui já tem uma agenda. 14/9 de setembro, portanto, daqui a 15 dias, Dia Nacional de Luta, Protestos e Greves. Me conte o que será esse dia e como é que está sendo preparado, porque não basta apenas chamar um dia, é preciso criar as condições para que ele se realize. Como não há condições de se ter agora uma unidade nas databases, no segundo semestre principalmente, nós unificamos a luta, unificamos as ações dos trabalhadores nesse momento. Então, vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo. O interior, os metalúrgicos do interior do estado, nesse momento, são metalúrgicos da CUT, metalúrgicos do Conlutas e metalúrgicos da Intersindical, que tem a database em 1º de setembro. E que já estão em campanha salarial. Já entregaram o pauta e até agora não avançou em nada a campanha salarial. Tá. A contrapauta do patronato é retirar, inclusive, pontos da convenção coletiva. Isso mostra que a ofensiva contra os trabalhadores não terminou só na reforma trabalhista. Então, o que é nesse momento? Nós vamos estar ajudando nas ações os companheiros que estão em campanha salarial. E provavelmente no dia 14 de setembro, eles ainda não chegarão num acordo. Então, muito provável que na base do interior, os sindicatos ligados à CUT, ou Conlutas ou à Intersindical, pode ter até algumas greves dentro desse setor, dentro dessas bases desse sindicato. Em contrapartida, as outras bases que ainda não estão em campanha salarial vão entregar pauta só no final de setembro, nós vamos estar ajudando. Né? Ajudando na mobilização, ajudando nas greves que tiverem e também fazendo algum tipo de manifestação nesse dia. E a nível de Brasil é isso também que nós estamos organizando. Então vai ser um dia para demonstrar à sociedade que nós não vamos arredar o pé de enfrentar essa reforma. Nós vamos resistir e vamos com certeza aí ter uma unidade que bem feita e da maneira que está sendo construída, nós possamos ter aí avanços na defesa dos direitos dos trabalhadores. Miguel, eu vejo aqui uma outra data agendada, dia 29/9, plenária nacional dos metalúrgicos. Aqui eu vou ler o que está escrito aqui. Metalúrgicos e demais trabalhadores do setor industrial se reunirão no dia 29 de setembro numa plenária nacional. O objetivo é organizar o prosseguimento da mobilização em defesa dos direitos. Quer dizer, se eu entendi, os metalúrgicos fazem os seus atos todos, acumulam força no dia 14 e depois irradiam para outras categorias. Eu te pergunto, os coordenadores do movimento Brasil Metalúrgico já falaram com químicos, com alimentação, com os têxteis? Como é que está essa ação? Não, eu acho que a ideia, lógico, nasceu no setor metalúrgico, mas nós respeitamos todos e qualquer categoria que queira participar dessas manifestações. E nós sabemos da importância de todas. Né? Então, nesse momento, estamos também buscando a unidade com outras categorias, outros setores. Já tivemos, inclusive, reuniões nos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde participaram químicos, construção civil, costureiras, têxteis, os companheiros do petroleiros, tiveram outras categorias que também estão discutindo com as suas bases a necessidade de estarem entrando também conosco numa luta que não é uma luta dos metalúrgicos, é uma luta dos trabalhadores brasileiros. Ô Miguel, há um desemprego absurdo no Brasil, violento. E é claro que o desemprego é o fundo de greve do patrão, que a gente dizia antigamente, né? O desemprego ele inibe, porque o trabalhador não tem ações da Petrobras, não é sócio não é fazendeiro, não tem imóveis de aluguel, ele vive exclusivamente do seu trabalho. Você não acha que o desemprego ele inibe, ele pode ser um fator de desmobilização, ou você não está sentindo isso no contato com a base? Não, você tem razão, o desemprego impõe um medo ao trabalhador, né? Agora, quem está desempregado já está sofrendo os efeitos da crise, e muito, né? Eu acho que isso é uma questão da gente analisar. E os trabalhadores também estão vendo que não adianta ter medo do desemprego. Se não fizer alguma coisa para reagir nesse momento, o próximo a ser desempregado vai ser aquele que está trabalhando. Porque a tendência é aumentar o desemprego. A tendência é essa, é clara, né? E aumentar
na contratação, recontratação que possa ocorrer no futuro, é recontratar com péssimas condições de trabalho, praticamente sem os direitos que nós conquistamos depois de 100 anos de luta. Então o trabalhador também começa a pensar e ver que se não tiver luta, vai ser muito difícil. Muito bem, nós estamos hoje recebendo aqui no estúdio da CESP o Miguel Eduardo Torres, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a confederação da categoria, mas hoje especialmente veio aqui em razão de estar liderando esse movimento Brasil Metalúrgico. Miguel puxou e agregou diversas outras entidades de metalúrgicos, e a ideia é irradiar para outras categorias da área industrial para fazer a resistência aos impactos, às maldades da reforma. Nós vamos prosseguir com o Miguel daqui a pouco, após a entrada da Clarice, que ela é correspondente da CNTA e do Fórum Sindical de Trabalhadores, que esteve lá em Genebra, na Suíça, na OIT, formalizando a denúncia à Organização Internacional do Trabalho a respeito do descumprimento do governo brasileiro de convenções que o próprio Brasil assina, subscreve e agora está jogando na lata do lixo. A Clarice vai falar sobre esse assunto, depois o Miguel poderá até comentar. Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin, e a todos que acompanham o Repórter Sindical. A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, a CNTA, é uma das 21 confederações signatárias no documento do Fórum Sindical dos Trabalhadores, o FST, que denuncia a violação das Convenções 98, 154 e 155 à Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em reunião realizada nesta segunda em Genebra, na Suíça, com o diretor-geral da OIT, Guy Reeder, sindicalistas denunciaram os impactos da reforma trabalhista, lembrando que a celebração das convenções coletivas deve ser efetuada sempre em condições mais favoráveis às fixadas em lei, ou seja, os acordos não podem subtrair direitos consagrados em lei, como faz a reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 foi sancionada em 13 de julho e passa a valer a partir de novembro. Além do coordenador nacional do FST e presidente da CNTA, Arthur Bueno de Camargo, compareceram à reunião o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Moacir Roberto Teske, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Alberto Ercílio Brock, e o secretário-geral da Regional Latino-Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, Gerardo Iglesias, e o presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, Antônio Carlos Fernandes Júnior. Estas são as últimas informações aqui do Distrito Federal. Até mais! Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Clarice. Um abraço a você, ao Miguel, ao Moacir, a todos que estão ainda, acho que em Genebra, levando à frente essa denúncia. Miguel, eu queria saber se a CNTM também subscreveu esse documento e se você acredita que haverá algum desdobramento no âmbito da OIT. Não, assinamos, nós estamos juntos no fórum, trabalhando junto com o nosso companheiro Arthur, inclusive já tem, na semana que vem, dia 5, uma reunião no fórum para nós estarmos tratando os comitês de mobilizações pelo Brasil, né? Então vai ser uma reunião muito importante nesse momento. Agora, é mais uma frente para a gente estar conseguindo avançar na defesa dos direitos. Então a OIT tem um papel importante, respeitada mundialmente. A OIT é um órgão da ONU, né? É um órgão da ONU. E nós sabemos que ela tem uma força e um poder político que pode nos ajudar a enfrentar essa situação. Então foi muito bem, a ideia foi muito louvável de estar indo na OIT, usar o direito que nós temos como participantes da OIT, de estar denunciando o que, no nosso entender, é um crime contra os trabalhadores, e a OIT tem que se posicionar. Muito bem, obrigado, Miguel. Quero chamar as perguntas. Ariane Soares, a primeira pergunta, depois faça na sequência outras para o nosso Miguel Torres, hoje encerrando o ciclo
sindicalismo e reforma, sindicalismo pós-reforma. Nós vamos, deixa eu anunciar aqui, em setembro, nós vamos fazer, porque agora o programa é temático, então todo mês, na quinta-feira, a gente trata do tema até esgotar no final do mês. E nós vamos tratar de sindicalismo e conquistas, porque as pessoas, de um modo geral, não têm ideia do que é o movimento sindical. Né? Que o Miguel hoje acordou 4h30 da manhã, ou 5 horas, que é o que ele faz todo dia, e não tem hora para parar. E que os sindicatos têm uma ampla e variada gama de serviços e benefícios aos trabalhadores, às suas famílias, e que isso irradia positivamente para a sociedade, para a coletividade. Na medida em que você desorganiza o movimento sindical, como faz o Temer, você também está ajudando, contribuindo na desorganização da base social da comunidade, da coletividade brasileira. Então nós vamos tratar desse assunto, vamos ter vários presidentes de sindicatos aqui para falar desse tema aqui no Repórter Sindical. Ariane Soares, temos perguntas ao Miguel Torres, podemos fazer? Vamos lá? Podemos, essa pergunta vem direto da Baixada Santista, do jornalista Paulo Passos. Ele é assessor sindical no Sindicato dos Trabalhadores na construção civil, montagem e manutenção industrial, Sintracomos. Miguel, você acredita realmente na palavra de Michel Temer de que editará a medida provisória possibilitando que os sindicatos resolvam seu grave problema de sustentação financeira abalada pela reforma? Ainda que ele cumpra a palavra, você acredita que o presidente da Câmara e a maioria do Congresso abalizariam a medida provisória, visto que querem ver afundado o poço o movimento sindical? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Eu acho que você tocou em uma pergunta que dentro do movimento sindical é muito esperada. E também há muita controvérsia e má informação sobre o que é essa medida provisória. Sim. Essa medida provisória não é só para o financiamento sindical ou uma substituição do imposto sindical, que também caiu com a reforma. Ela vai corrigir alguns pontos da reforma, que foi negociado não só com as centrais sindicais, mas também com o Senado Federal, na época que foi aprovado no Senado Federal a reforma. E tem também a questão do financiamento. Não é a volta do imposto sindical, é regulamentar o que hoje já existe. Todas as categorias, na sua database, existe a contribuição negocial ou assistencial. Só que não tem um critério único, não tem uma regulamentação para que se possa estar expandindo isso e mostrando com clareza aonde vai esse dinheiro, como que é feito, a aprovação, quórum de assembleia. E nessa medida está sendo prometido que vai constar isso, né? Tem a promessa, nós tinha uma promessa disso já ocorrer no começo do mês, não ocorreu. Ontem o companheiro Paulinho, o companheiro Juruna e dirigentes sindicais também de outras centrais estiveram com o Rodrigo Maia. A informação que o Rodrigo Maia está favorável a essa medida provisória, se comprometeu tão logo o presidente Temer retorne da viagem à China, que ele também vai levar o apoiamento que se saia essa medida. Agora, saindo a medida, nós sabemos o trabalho que vai ser dentro do Congresso Nacional. Sim. Ela vai ter validade limitada, acho que é de 120 dias, podendo ser reeditada por mais 120 dias, mas ela tem que ser votada depois. E nós sabemos como que o Congresso Nacional está tratando os trabalhadores, né? É um Congresso que, na história do Congresso Nacional, é o Congresso que mais enfrenta os trabalhadores na história. Então nós temos que saber como enfrentar isso e como mostrar a necessidade de ter um movimento sindical forte e atuante. E lembrando, na questão ainda do financiamento, quem vai decidir o percentual e como vai ser a contribuição são os trabalhadores em assembleia com quórum mínimo. E isso também ajuda a mostrar que os sindicatos têm que continuar com o trabalho de base, mostrando que tem o interesse em resolver o problema dos trabalhadores. Perfeito. Agora, Miguel, não há ainda um texto circulando aí, oficial dessa medida provisória, até porque o Temer está na China. É isso mesmo. Tem lá, o que eu sei, é que tem um grupo de trabalho entre o Ministério do Trabalho e as centrais, elaborando alguns pontos de correção, né? Isso não quer dizer que vão ser esses pontos, né? Nós temos que esperar o presidente Temer voltar e aí cobrar dele o que ele se comprometeu com o movimento sindical e se comprometeu também com o Senado Federal. Agora, Miguel, a Barba Branca já nos ensina que nós devemos defender o nosso interesse.
não esperar que um terceiro defenda o nosso. É isso aí. Não é verdade? Então eu quero crer que o caminho com MP ou sem MP tem que ir para a luta. É isso aí. Perfeito. Miguel Torres, hoje nós falamos aqui sobre sindicalismo e reformas, sindicalismo pós-reforma. Nós já falamos aqui do Movimento Brasil Metalúrgico, desse boletim, desse jornal. Vocês vão produzir outras peças? A ideia, na questão da comunicação, que é a área onde eu atuo mais especificamente, a ideia é fazer vídeos, cartazes, como é que vai chegar na massa trabalhadora? E depois não é só o trabalhador tem mulher, tem filho, a trabalhadora tem marido, tem irmão, tem mãe, tem pai, precisa também chegar nas famílias, na sociedade. Como é que se pretende fazer isso? Tem uma equipe, inclusive da imprensa, dos sindicatos que estão nessas reuniões, preparando outros materiais. Já temos um cartaz que deve estar pronto entre hoje e amanhã, se já não ficou pronto hoje. Tem também a plaguinha, né, aquele adesivo se coloca no peito, já para o dia 14. Agora não vai parar por aí, né? Nós estamos tentando conseguir mais categorias entrando nesse movimento, até para nós podermos fazer um jornal único, né? Sim. E lógico que não seria Brasil Metalúrgico, seria um outro nome, mas com a mesma disposição de atuar com unidade na defesa dos direitos dos trabalhadores. Perfeito. Miguel Torres, eu vou passar a nossa Ariane Soares para te encaminhar mais perguntas. Pode ser, Ariane? Temos aí? Vamos lá? Temos pergunta do João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Miguel, qual papel os deputados federais, próximo dos trabalhadores, têm feito nessa luta? Obrigado, Juruna. Você saiu agora de uma reunião com a gente lá no Metalúrgico de São Paulo, uma reunião forte, vibrante, e ainda está dando aqui atenção à nossa reportagem aqui com o Franzin. Não, acho que os deputados ligados ao movimento sindical, que infelizmente são poucos, né, Franzin? Hoje, sim, poucos deputados, nós vimos aí a dificuldade, estão trabalhando para corrigir os efeitos que a lei trabalhista aprovada trouxeram para os trabalhadores negativamente. Então tem assim o companheiro Paulinho, o companheiro Bebeto, Orlando Silva, entre outros, eu não recordo de todos, estão trabalhando que se essa medida provisória se concretize para diminuir os efeitos negativos que tem para os trabalhadores. E lógico também nós estamos falando aí da questão do financiamento, que é muito importante. Miguel Torres, além da ação na base, além dessa articulação em Brasília, nós já falamos inclusive da denúncia que foi feita na OIT em Genebra, existe o caminho jurídico. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo uma espécie de, não sei se é denúncia, não sei como é que tecnicamente chama, mas alertando para o fato de que a reforma, num dos seus itens, dificulta o acesso à justiça do trabalho. Portanto, dificulta um direito básico do cidadão na democracia, que é o acesso à justiça. Queria saber se no âmbito do movimento Brasil Metalúrgico, os advogados como os comunicadores estão mobilizados e que caminhos você aponta? Realmente, nós tivemos uma notícia agora à tarde, não sei se confirmou, que saiu uma cautelar que o ministro Barroso concedeu nesse pedido do Ministério Público. Ah, é? Foi do Ministério Público? Ministério Público, tá. O Janot que fez a entrada. Certo. E isso é bom, né? É uma cautelar, mas isso lógico vai ter mérito, vamos discutir o mérito, que isso já mostra que tem a importância de estar sendo discutido outros pontos. Ele pegou esses pontos da questão da gratuidade e do acesso à justiça, isso é importante. Sim. E é mais uma frente que nós estamos abrindo. No geral, nós tivemos também, Franzin, reunião com o corpo jurídico de todos os sindicatos envolvidos, também das centrais que estão, o corpo jurídico, discutindo ações para questionar na justiça o que nós achamos que está violando a nossa Constituição. Tem já um entendimento das ações, como vão ser feitas. Está sendo elaborado um documento, uma orientação para todos os sindicatos, como proceder item por item. Para dar uma espécie de padrão. Um padrão, para a gente também não bater cabeça. Sim, sim. E com certeza isso já vai começar a ter efeitos daqui a pouco, na primeira instância, e já vai ter com certeza isso. Então, a organização que nós estamos trabalhando é na base, é no chão de fábrica, é na porta das empresas, é no departamento jurídico, junto com o judiciário, é também na imprensa, então é amplo, né? Então, acho que isso mostra também o papel dessa unidade de ação que nós construímos e com certeza vai dar certo. Tudo bem, obrigado, Miguel. O Edu nos avisa que tem uma reportagem, então eu vou pedir licença mais uma vez
para a gente fazer uma chama externa, né? Que é uma matéria que é feita fora do estúdio. O pessoal da agência sindical, especialmente o Prado, esteve lá no 15º Congresso da CUT, que se encerra hoje, né? Congresso extraordinário, uma plenária, um congresso extraordinário, que aprovou o lançamento de uma campanha nacional pela revogação da reforma trabalhista, ou seja, mais uma frente importante de luta, né, Miguel, que se abre com a central, a maior central brasileira, que é a CUT, né? Tem peso, né? Tem peso, não, e valoriza a luta, né? Perfeito. Então, vamos mostrar a reportagem, daqui a pouco voltamos com Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Paulo e Mogi e da CNTM. Vamos lá, Edu? No dia 28 de agosto, data em que completa 34 anos de sua fundação, a Central Única dos Trabalhadores iniciou um congresso de 4 dias, quando discutiu estratégias para enfrentar medidas contrárias aos trabalhadores. Temas como as reformas trabalhista e previdenciária, terceirização, precarização e a luta contra o desmonte do Estado pelo governo Temer foram abordados durante o evento que terminou nesta quinta-feira, dia 31 de agosto. Ao final do encontro, foi divulgada uma resolução com o resultado dos debates e também o lançamento de uma campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista. Mas a CUT, ao longo desses 34 anos, constituiu-se como uma referência central para o movimento operário no Brasil, a nível da América Latina e hoje com respeito mundial. Então eu diria que a luta da CUT sempre foi uma luta na contramão dos interesses da classe dominante. Que esse congresso, na verdade, ele vai demarcar uma agenda de lutas, de continuidade de lutas contra a reforma da Previdência. Eu acho que continuar o ataque frontal contra a reforma trabalhista, porque embora tenha transformado em lei, nós sempre fomos assim. Não é porque é lei que a gente não luta, você continua lutando, se posicionando contra. Esse congresso é esse aqui para a gente refletir, ver o que nós vamos fazer no futuro próximo, porque tem uma luta grande ainda que é a reforma da Previdência, né? Porque eles não esqueceram disso, vão querer fazer e nós vamos continuar lutando porque nós conseguimos segurar, porque eles queriam fazer no mês de março e agora eles querem fazer em outubro, mas estamos aí, vamos denunciar deputados, deputadas, senadores e senadoras, então é isso. Coincide os meus 34 anos de profissão, ou seja, no mercado de trabalho e na minha vida sindical. Então eu já cheguei junto com a CUT, me aposentei recentemente e tenho esse orgulho dessa trajetória junto com a CUT, só que a CUT é uma garota, né? 34 anos na CUT é uma garota. Mas enfim, a CUT cumprindo com esse papel de uma das maiores centrais, da capacidade de organização, de mobilização e de representar a classe trabalhadora. É o primeiro congresso extraordinário em 34 anos de história da CUT e o grande debate é como retomar a democracia no nosso país e recuperar o direito dos trabalhadores a eleger o seu governo e recuperar os direitos que o governo golpista retirou. Então eu estou muito feliz porque contou com a participação de mais de 90 delegados internacionais de várias partes do mundo, né? Então o congresso é um enorme sucesso. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com Miguel Torres, dirigente metalúrgico e líder, eu vou chamar de líder, assim, que é mais fácil, né, para não dizer assim, foi um dos idealizadores e tal. Todos que estão ali exercem a sua liderança legitimamente do movimento Brasil Metalúrgico, que mobiliza, articula e organiza a categoria metalúrgica em todo o país na resistência às maldades da reforma trabalhista. Miguel, eu queria lembrar que o nosso programa passa, deixa eu mostrar aqui, de Brasília, né? Toda terça, das 18 às 19 horas, na TV comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. Portanto, se você é brasiliense, está aí no entorno do Distrito Federal, será uma alegria ter você como nosso telespectador e parceiro aí, porque na medida que você assiste e manda suas contribuições, você também é um parceiro do nosso programa. Obrigado ao Paulo Miranda, que dirige a emissora em Brasília. Também a TV Guarulhos, todo sábado. Neste sábado já, portanto, os guarulhenses verão das 20h30 às 21h30 no canal 3 da NET, que é a TV Guarulhos. Um abraço ao Fernando Mauro, ao Fabinho e a todos que militam e dirigem lá a emissora. E aí as reprises, que não vem ao caso aqui citar. Miguel, no mundo capitalista existem os trabalhadores, os empresários e o Estado.
Nós estamos tendo dificuldade junto ao Estado porque o governo é contra a gente, né? É descaradamente o governo alinhado ao setor reacionário do capital e internacional sobretudo. Mas nós temos um setor do empresariado que não é contra o trabalhador, há empresários que são progressistas. Não é porque o sujeito que é dono de uma fábrica que ele é reacionário, que ele é contra o povo, contra a nação. Ele tem uma visão progressista, como já tivemos no passado Severo Gomes, o Nildo Mazini e tantos outros empresários. Queria saber se você tem conversado com o empresariado, se tem percebido alguma oportunidade de abertura de debate ou eles estão muito intransigentes como o Paulo Scaff? Não, tem empresários e empresários, né? Eu acho que tem um empresariado que construiu, junto com o movimento sindical, uma nova visão de país. Eu acho que nós temos trabalhado nos últimos 15 anos discutindo o futuro do país com um grupo importante do empresariado, que nesse momento também se vê na condição de estar também discutindo conosco maneiras que não prejudiquem o trabalhador. Nós temos levado essa conversa também com esses grupos. Agora, não tem jeito, os mais atrasados, né, que preferem precarizar, preferem tirar o lucro deles, aumentar o lucro em cima de economizando com os seus trabalhadores. Então, nós temos que combater isso, né? Eu vi hoje uma pesquisa rápida que o relator da reforma trabalhista, o Rogério Marinho, ele tem processos no TST de terceirização fraudulenta. Ele é empresário que trabalha com terceirizados, ele fornece mão de obra terceirizada. Você imagina, ele foi o relator, por isso que teve tanta vontade, né? Dos deputados, 296 deputados que aprovaram a reforma trabalhista, no mínimo 80% são ligados ao setor empresarial e legislaram em causa própria, porque eles têm interesses nisso. Então é um absurdo, Franzin. Então eu acho que tem um grupo de empresários que vão não nos ajudar, mas entender a nossa situação e sabe que trabalhador bem remunerado, trabalhando com satisfação, ele ganha muito, né? Ele vai ter também o retorno financeiro e na satisfação dos seus produtos. Então nós estamos trabalhando de uma maneira para achar um caminho também de unidade entre os empresários que queiram melhor para o Brasil. Agora, esse encaminhamento junto aos empresários é uma coisa bilateral com o empresário A, B ou C, ou vocês fazem via entidades como a Anfávia, Sindimac, essas entidades Sindipeças? Como é que vocês... Das duas maneiras, individualmente, no problema que às vezes você tem junto com a empresa no seu dia a dia, mas também com os setores, né? Um exemplo, a Abimac é um exemplo que nós já tivemos diversas ações com a Abimac na defesa do emprego, na defesa da indústria brasileira, e nós continuamos fazendo isso, né? Então vamos trabalhar também para, de novo, juntarmos os nossos esforços para salvar, né, o que de mais importante que tem, que é o nosso emprego e a autoestima do brasileiro, e também fazer o empresariado ter seu ganho na medida que respeite os trabalhadores. Perfeito, obrigado, Miguel. Temos perguntas, eu passo novamente a nossa Ariane Soares. Vamos valorizar as participações dos nossos amigos que acompanham aqui o programa, para que o Miguel também possa fazer um diálogo com quem nos acompanha. Vamos lá, Ariane? Vamos, a pergunta agora vem do Pará. Fátima Gonçalves, que é assessora de comunicação da CUT, ela mandou sua pergunta e disse: a autogestão sindical é uma saída neste momento? Olha, é uma alternativa, mas eu ainda acredito que nós temos que discutir mais o movimento sindical, né? Hoje, mesmo com toda a crítica que há sobre o sistema sindical brasileiro, ainda o sistema sindical brasileiro é um dos mais atuantes do mundo. O que nós temos que resolver é essa fábrica de sindicatos que o Brasil tem. Hoje tem 12 mil sindicatos do lado patronal, do lado dos trabalhadores, do lado empresarial tem mais ou menos 7 mil. E uma coisa absurda que nós estamos vendo, e é um levantamento do Ministério do Trabalho, que nos últimos 3 anos, 4.500 sindicatos dos trabalhadores não fizeram acordo ou convenções coletivas. É um absurdo isso. Sim. Né? Então nós temos que tomar também, fazer uma autorregulação do movimento sindical. Acho que nós temos condições disso. E essa questão de ter tanto sindicato é culpa também do movimento sindical, que ele mesmo que faz, que produz isso. Nós temos que começar, não tem categoria nova, são sindicatos que estão rachando base e pulverizando, com certeza, a organização dos trabalhadores. E isso, com certeza, enfraquece e muito a organização dos trabalhadores. Por isso, precisamos retomar
uma discussão séria do sindicalismo que nós queremos e que o trabalhador precisa. Perfeito. A autorregulação é um debate que nós precisamos fazer urgentemente, porque se nós não fizermos, o adversário, para não dizer o inimigo, vem e tenta fazer na porrada em cima da gente, como agora com a reforma trabalhista. Miguel, a reforma ela é ampla, né? Começou com 7, 8 pontos e foi para 115, 117 pontos. Né? Nós vamos chamar aqui um intervalo da UGT e depois pedir que você nos aponte, você enquanto metalúrgico, enquanto líder de classe, quais são os 4 ou 5 pontos mais graves e dramáticos da reforma, aquilo que é mais aviltante, aquilo que é mais agressivo ao trabalhador e à organização sindical, porque passar o rodo não agride só o direito do trabalhador, também desmonta a estrutura sindical na medida em que golpeia o custeio. Não há possibilidade de você viver sem recursos. O Valor Econômico de ontem, que eu considero o melhor jornal brasileiro, um jornal de economia muito consequente, muito bem feito, trouxe lá mais de 17 bilhões para o Sistema S. Nós não somos contra o Sistema S, mas se o segmento patronal tem uma fonte de custeio garantida, por que o dos trabalhadores não pode ter? Porque há duas regras, essa regra discriminatória. Então, nós vamos também comentar um pouco a esse respeito. Chamo um intervalo da UGT e daqui a pouco voltamos com o Miguel Torres, ok? A União Geral dos Trabalhadores, a UGT, promoveu nos dias 22 e 23 de agosto, em São Paulo, encontro de dirigentes estaduais. O evento serviu para debater os efeitos da reforma trabalhista e orientar a resistência em suas bases. Outro tema abordado foi a reforma previdenciária, cujas linhas gerais são criticadas pela central. Como é que as entidades devem se reorganizar, devem se rearticular para enfrentar a nova realidade? Então, a gente tem dito que essa reforma ninguém imaginava que podia acontecer da forma como está vindo, né? Da forma como foi aprovado. Nem mesmo a ditadura militar teve a coragem de fazer uma coisa dessas. A ditadura ia lá e afastava o presidente se não falava na mesma cartilha que os militares, né? Essa aí não, ela tirou a representação dos sindicatos e tirou a fonte de custeio. Isso é um absurdo, nós vamos ter que nos organizar, nós vamos ter que estar mais voltado às bases, né? Participar mais e ter uma posição marcante que nós precisamos mudar esse Congresso Nacional. Então eu queria saber que caminhos que nós temos dentro do Congresso Nacional para melhorar esse texto da medida provisória, para melhorar o texto da reforma trabalhista e também ter alguma garantia de custeio. Quero ver se você entende que há possibilidades. Olha o seguinte, existe todo um movimento, não só do parlamento, um movimento do setor econômico no país, que é para desmobilizar, desorganizar a estrutura sindical. Porque na visão retrógrada, na visão atrasada de vários parlamentares, o movimento sindical dificulta o crescimento do país. Isso não é verdade. O que faz crescer o país é crescimento econômico, não é? É uma ação de governo, é uma ação do executivo, não é uma ação do movimento sindical. O movimento sindical faz a negociação coletiva, fiscaliza, briga pelos direitos dos trabalhadores. Então eles estão fazendo de tudo para nos desarticular e estão quase que conseguindo. O que nós não podemos não perder a esperança, que isso é uma bobagem, né? O que nós não podemos é deixar de pensar e rearticular o movimento, mas eu acho que nós vamos renascer, né? Nós vamos renascer fortes. Nós vamos renascer aquele movimento sindical que você conheceu lá atrás, que eu conheci lá atrás, que era um movimento sindical que nós tínhamos a base junto. É bom que o som sobe assim, a gente acorda, né? Já está todo mundo cansado aqui, dá aquele choque assim, você volta no pico. Miguel Torres, falamos de tantas coisas, mas você disse uma frase aqui no particular, que a luta faz a lei, né? E os advogados, bons advogados, dizem o seguinte, as boas leis nascem dos fatos sociais, né? Não nasce no oco da taboca, né? É a luta social que produz leis. Eu queria saber como é que, neste caso, a luta refaz a lei. Olha, é bom lembrar que esse ano é um ano muito importante para os direitos dos trabalhadores. Não só porque nós estamos nesse enfrentamento contra essa reforma que foi feita, mas esse ano fizeram, em agosto, agora em julho, 100 anos da primeira greve no Brasil. Greve
Greve geral. Greve geral. E uma greve no momento, os trabalhadores não tinham nada, não tinha regulamentação de horas, não tinha nada que garantisse o trabalho da mulher, trabalho infantil. Existia tudo isso, tinha trabalho infantil, desrespeito às mulheres, trabalho escravo, tinha tudo. Os trabalhadores se rebelaram naquele momento, com influências trabalhadores espanhóis que vieram para o Brasil, italianos, portugueses, e a partir daquela greve, que foi uma greve dita nacional, foi feita em 4 estados, né? Sim, sim. Que a grande população do Brasil naquele momento era rural e não urbana. Mas ela foi mais forte aqui em São Paulo, né? Mais forte aqui em São Paulo, né? Enfrentou a polícia, teve trabalhadores presos, teve até mortes naquele momento, Sim. mas os trabalhadores conseguiram ali dar um passo que foi importantíssimo. Começaram ali a discussão dos direitos que nós temos hoje, né? Foi lá que começou a regulamentação da jornada, do trabalho decente, foi lá atrás, 100 anos atrás. E foi a luta. Passamos por 32, os sindicatos são reconhecidos oficialmente pelo Estado, mesmo contrariando os sindicatos, as associações dos trabalhadores naquele momento. Chega em 46, o acúmulo das conquistas dos trabalhadores, nasce a CLT. Tá. A CLT nasce do acúmulo de direitos que foram conquistados com a luta. Vamos entrar em 62, tivemos uma luta histórica, principalmente aqui em São Paulo, que tem um fato mais forte. Nós tivemos greve de 1 mês, 31 dias para ser exato, para nós termos o abono de Natal, que hoje é o nosso 13º salário. Um dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo ficou ilhado pela polícia durante uma semana, para não deixar os trabalhadores, os dirigentes sindicais saírem de dentro do sindicato, mas a greve continuou e foi vitoriosa. E não tinha internet naquela época. Começa a ditadura militar e os primeiros a serem perseguidos foram os dirigentes sindicais, os sindicatos, fecharam os sindicatos, perseguiram os dirigentes, prenderam os dirigentes sindicais, os dirigentes tiveram que se exilar, foram presos, torturados, mortos, desaparecidos. Mesmo assim, Franzinho, os trabalhadores não perderam direito durante todo o regime militar. Perderam a liberdade naquele momento, mas os direitos dos trabalhadores trabalhistas não perderam, porque mesmo na clandestinidade, os dirigentes trabalhavam e organizavam os trabalhadores. Chegamos em 88, vem a Constituição e mais uma vez os trabalhadores ampliam o direito. Então tudo isso que ocorreu não foi um estalo do legislador, veio da luta, veio da participação dos trabalhadores, dentro das organizações sindicais. Lógico que no sistema que nós, político que nós vivemos, tem que passar a lei, tem que passar pelo parlamentar, mas se não tiver a pressão do trabalhador, não ia chegar a virar lei. Tem que ter a negociação? Tem que ter, mas a luta, o tamanho da luta determina a negociação que vai ser feita, se ela vai ser fraca, se vai ser forte. Então, quando a gente está falando que a luta faz a lei, é nesse sentido, de valorizar, porque é um questionamento que os trabalhadores estão fazendo de mudar essa situação. Dá um exemplo aqui, o Franzinho, da nossa categoria metalúrgica, que é muito importante. Em 83, nós começamos com uma campanha em São Paulo pela redução da jornada de trabalho. Nós tínhamos 48 horas, queríamos 40. Chegamos, que é a bandeira, né? A bandeira. Começamos a fazer por empresa e começou uma campanha muito forte, era greve. Você apresentava a pauta, não tinha resposta, greve, só que era greve de ocupação. Nós entrávamos para dentro da fábrica, os trabalhadores ficavam acampados e até sair o acordo. Isso foi aqui em São Paulo e no ABC. Só fazer um parênteses, até porque isso impedia a mão pesada da repressão, né? Isso também. E não arredavam o pé até fazer os acordos. O que aconteceu? Em 85, na convenção coletiva, virou lei. Tá. Não virou lei só por negociar, virou lei porque teve luta e fortaleceu a negociação, né? E aí chega 88, isso já ficou mais fácil para, dentro do Congresso Nacional, você ter a lei ampliada para todos os trabalhadores. Aí foi na Assembleia Nacional Constituinte. Foi na Assembleia Nacional. Então isso mostra que a luta faz e merece ter esse respeito, porque se nós não lutarmos, com certeza nós vamos perder e perder muito. Então por isso a luta faz a lei e nós confiamos na luta. Perfeito, Miguel. Agora você deu uma aula de história aqui, né? É bom contar essas coisas e recontar. Mas as fábricas hoje, os locais de trabalho, repletos de jovens, né?
Vai num shopping center, é jovem, você vai num setor de serviço, é jovem, e nas fábricas não é muito diferente. Essa rapaziada não tem a ideia acerca disso que você falou. Quer dizer, ele tem lá uma jornada de trabalho, tem direito à refeição, a mulher hoje tem 120 dias de licença maternidade, eu lembro que acho que eram 92 dias, não tinha licença paternidade, não tinha um abono de férias de 1/3, né? Todos os direitos nós conquistamos com luta. Agora ele vai precisar refazer direitos. Como é que a gente ganha o coração de um jovem, a cabeça de um jovem para essa luta? Olha, isso é uma tarefa muito difícil, né? E culpa também do movimento sindical, né? Porque o movimento sindical, ele vai mais na questão imediata, né? Ele vai lá, todo dia está na porta de fábrica, resolvendo as demandas que são postas aos trabalhadores e esquece, né, de falar do que chegou até ali. Esquece de mostrar que hoje o trabalhador que está numa empresa, que já tem convênio médico, que já tem restaurante, que já tem transporte, que já tem um ambiente protegido na questão da saúde e segurança, teve luta, teve greve. Até por papel higiênico nós fizemos greve na década de 80. Olha aí. E ele já chega na fábrica e já tem tudo, ele acha que aquilo é fruto do patrão, é o patrão que está fazendo aquele benefício ali, sim. E não vê ali a digitais do sindicato. Então o erro é nosso também de não lembrar isso, né? Não lembrar isso aos trabalhadores. Eu digo que é muito... com todo respeito às religiões, mas tanto na católica, como na evangélica, ou nas missas, ou nos cultos, quando começa as reuniões, os cultos, as missas, começam-se a falar coisa que aconteceu há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, para lembrar que chegamos até aqui porque alguém fez, porque alguém se prontificou e mostrou algum caminho. E o movimento sindical não faz. Conquistas históricas nossas, nós não conseguimos passar isso para quem está na fábrica. Então, acho que nós temos que começar, além de tudo, além de ter um aumento, além de fazer as conquistas importantes que estão necessitando no momento, lembrar que para chegar onde nós chegamos, nós conquistamos muita coisa e muitos também sindicalistas fizeram o papel correto de avançar nos direitos dos trabalhadores. Ou seja, é preciso contar e recontar a própria história, senão cai no esquecimento, e um povo sem memória não é um povo, é um bando. Miguel Torres, eu vou pedir à nossa Ariane Soares que encaminhe mais perguntas ao nosso convidado para que o programa Sindicalismo e Reforma, Enfrentamento à Reforma Trabalhista, possa seguir. Vamos lá, Ariane? Vamos, o Val Gomes também nos assiste neste momento, assessor de comunicação da CNTM e assessor de imprensa dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo. Miguel, qual o alcance social de campanhas como a do agasalho, que tem sido uma tradição nos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes? Obrigado, Val. Val hoje está doente, ficou 2 dias em casa, coitado, está com uma gripe lascada, mas faz parte, Val. Melhoras. Nós temos desenvolvido aí nos últimos 6 anos uma campanha não só de agasalho, mas também de alimentos, de brinquedos para as crianças, para os moradores de rua. E tem um dado, Franzinho, que a gente é bom elencar. O perfil que tinha antigamente no morador de rua, 5, 6 anos atrás, o morador de rua era o dependente químico, né, ou alcoólatra, ou uma pessoa com algum distúrbio mental, ou aquela pessoa que não tinha jeito na sua família e era um nômade e ia para a rua, né? Você via poucas famílias. Hoje, a enorme maioria dos moradores de rua são família e aumentou consideravelmente a população de rua. Não é mais o drogado, tem drogado, mas a grande maioria não é drogado, são famílias. A mulher, o esposo, filhos, filhas, sogro, sogra, na rua, morando nas barracas, e você deve ter andado pela cidade, você viu como aumentou isso. Isso é fruto do desemprego, é fruto de um problema social gravíssimo. Então lá nós encontramos metalúrgicos, encontramos chefes de cozinha, já encontramos, fizemos isso dentro da Cracolândia, encontramos chefe de cozinha abandonado, e você vê que é a crise. E nós já levamos, inclusive, proposta para o prefeito da cidade de São Paulo no começo desse ano, levantando tudo isso, mostrando a necessidade e a urgência do município também fazer uma atuação de acolhimento social, ampliar esse acolhimento social e ter uma atenção para não só no momento da assistência, mas também pensar na cidade de São Paulo como uma cidade para gerar empregos.
não ser uma cidade só de serviço, gerar emprego na indústria, ter um programa de política de desenvolvimento municipal como a cidade de São Paulo merece. E a gente ficou até sem resposta até hoje, Franzinho. Então, se alguém da prefeitura estiver ouvindo, cobre o prefeito que ele ficou de dar resposta e não deu até agora. E é difícil encontrar o prefeito João Dória, porque ele não está parando em São Paulo, ele movido sabe lá por que razões, tem percorrido vários estados, já foi para 4 ou 5 países, etc. É bom dar uma andadinha de vez em quando na Zona Leste, ali na região de Taquera, na Zona Sul, na região do Grajaú, e também no centro, né? O centro também está abandonado. Eu moro na Vila Buarque, é esgoto a céu aberto, é lixo, é uma cidade de terceiro mundo. E São Paulo é uma cidade rica, tem receita, tem estrutura para dar um mínimo de dignidade e de padrão urbano para seus moradores. Edu, antes de você chamar o arquivo sindical, que é uma parte de memória aqui do nosso programa, Miguel, eu queria perguntar, já deixar a pergunta no ar para o Miguel, qual será o formato do dia 14, do dia de protestos em defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a agressão da reforma trabalhista? Como será o dia 14 na base metalúrgica de São Paulo? E se já existe um padrão sendo desenhado em outros sindicatos? O Miguel responde daqui a pouco. A gente chama o arquivo sindical, não estou conseguindo ler que está de ponta cabeça. Não estou brincando, eu sei do que está marcado aqui. Entrevista do doutor José Carlos Aroca, advogado trabalhista, juiz, um homem que tem uma folha de serviço ao sindicalismo brasileiro. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Doutor Aroca, a ANAMATRA lança um documento em defesa da Justiça do Trabalho. Então eu te pergunto, a Justiça do Trabalho está sofrendo algum tipo de ameaça? Eu acho que a Justiça do Trabalho, desde o início, ela vem sofrendo uma pressão. Eu me lembro, por exemplo, de um ex-advogado trabalhista muito respeitado, e que foi ministro de Estado, e ele disse que a Justiça do Trabalho precisava se modernizar, porque ela foi criada administrativamente para representar para proteger uma categoria que hoje não precisava mais de proteção. Porque naquela ocasião não havia quase que cumprimento da legislação. Hoje, isso ele dizendo, o trabalhador era adulto e não precisava de tanta proteção. Então a Justiça do Trabalho não devia se despir daquele preceito protecionista. E volta e meia, isso voltou a acontecer. Há uma mentalidade que eu não consigo entender. Por exemplo, muitos juristas, até expressivos, juristas, parlamentares, sem falar da representação patronal, eles costumam dizer o seguinte: o trabalhador recebe, dá quitação e reclama. É a indústria da reclamação trabalhista. E é interessante que no meu livro, o Sindicato no Mundo Globalizado, eu comento isso, que todavia o volume, então, como se o trabalhador estivesse arrancando dinheiro do patrão, mas o volume que os trabalhadores receberam em razão de condenações da Justiça do Trabalho foi altamente expressivo, foi vultuoso. Sim. E ainda agora você vê bancos como o Itaú, empresas como a Volkswagen, atendendo apelos do Ministério Público do Trabalho, né, para abrir mão dos recursos protelatórios. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje com Miguel Torres, presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo e Mogi, da Confederação e dirigente nacional da Força Sindical, que lidera o movimento Brasil Metalúrgico. Mandar um abraço ao doutor Zé Carlos Aroca, advogado, juiz e compositor, o Zelão. Ele faz samba, as canções, compõe, né? Choro, muito bonitos. É um compositor de talento, portanto, o doutor Aroca toca muitos instrumentos na sua vida. Um abraço, viu, Aroca? Miguel, dia 14, a diretoria fez uma reunião hoje, não sei se vocês trataram disso, eu não perguntei, diretoria do sindicato. Vocês já formataram, vocês vão fazer atos nas fábricas maiores, vocês vão dividir São Paulo por região, que hora que começa, qual que é a ideia? A ideia é fazer por região, talvez a gente em cada região leve para um local para fazer uma concentração,
né? Porque aqui, como nós não entregamos a nossa pauta, é mais um esquenta para a nossa campanha. Vamos estar também fazendo um ato próximo de São Bernardo do Campo, que eles estão já em... Isso no dia 14? No dia 14. Bem na divisa ali. Bem na divisa, um ato bem pacífico, como sempre fizemos, para mostrar para o trabalhador o que ele está perdendo. Porque o trabalhador, Franzinho, ainda não acordou, na sua grande maioria, para os efeitos que a reforma vai trazer. A ficha não caiu? Não caiu. Ele está olhando só assim, acabou o imposto sindical, que maravilha. Não é, companheiro. Você está olhando só a árvore na sua frente, né? Tem uma floresta atrás. E o que está acontecendo no Brasil, nesse governo, não é só um ataque à legislação trabalhista, é um ataque à soberania nacional. Esses dias aí você viu, liberaram uma reserva mineral para exploração internacional, uma coisa absurda. E já tratada no Canadá antes do decreto sair. E estão fazendo leilão da Eletrobras por 20 bilhões. Só uma usina custa 20, a Eletrobras tem 34. Então, estão entregando o país e nós não podemos deixar isso. Então, eles atacam de um lado, atacam do outro, e às vezes a grande população fica sem enxergar o que está acontecendo, né? E a gente fica com saudade, porque de 20 centavos a população foi para a rua no aumento do transporte, e agora não vai na rua para defender seus direitos. Isso é grave, né? Então, os efeitos dessa reforma e desse desmonte do Estado e da nossa soberania, com certeza vai impactar futuras gerações por décadas ou séculos. Então nós precisamos estar atentos para pensar no futuro desse país, um futuro que o Brasil merece melhor. Agora, Miguel, além dos atos de São Paulo, a CNTM está orientando seus sindicatos para fazer nas capitais, nas cidades maiores. Como é que está sendo articulado isso? Não, isso está, não só a CNTM, né, mas todas as federações, confederações e centrais que estão envolvidas dos metalúrgicos estão fazendo isso, sim, orientando as reuniões. Hoje mesmo teve reunião em Minas Gerais das federações. Para você ter uma ideia, em Minas tem 4 federações de metalúrgicos, sim, que não sentavam para conversar. Hoje conseguiram sentar já na semana passada, se uniram. Isso é uma vitória para os trabalhadores, que a unidade está sendo feita na prática. E maturidade, né? E maturidade, com certeza. Perfeito. Miguel, se você fosse um trabalhador na fábrica, lá na produção, e dissesse assim, eu vou enfrentar essa reforma sindical, você elegeria que 3 pontos mais dramáticos você acha que deveriam ser atacados de ponto? Olha, estão acabando, e não é só a questão financeira, estão acabando com a representação sindical, que para o trabalhador vai ser a coisa pior no futuro. Estão tirando o direito do sindicato representar o trabalhador. Querem individualizar a questão sindical na fábrica, querem eleger uma comissão, uma representação na fábrica sem a participação do sindicato. Querem fazer homologação dentro da fábrica, que hoje é obrigado a fazer depois de um ano de trabalho, ou com assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho. Não vai precisar ser feito mais, vai ser feito dentro da fábrica. Tem a questão, Franzinho, que é grave e passa muito despercebida. A gente fala muito na terceirização, fala muito na pejotização, que é gravíssimo. Sim. Mas tem aí agora a questão do autônomo. O trabalhador autônomo vai poder, pela essa nova lei, trabalhar em qualquer área da nossa economia, qualquer área, né? Na produção, né? No comércio, na engenharia. Pode ser, qualquer pessoa pode se transformar em autônomo. E aí, adeus carteira do trabalho. Adeus carteira do trabalho, adeus CLT, adeus Previdência. Previdência, adeus tudo. Vai ficar totalmente precarizado essa relação capital e trabalho. Muito bem, nós já estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria que o Edu me dissesse isso, 1 minuto, 2 minutos, já para encerrar. Os nossos patrocinadores aqui, a pressão é muito forte. Miguel, muito obrigado pela sua presença. Sei que você tem uma agenda extremamente apertada. Eu fiquei muito feliz aqui com a sua vinda. Então, transmito um abraço a todos os metalúrgicos e vamos todos nós nos engajar no sentido de fazer um dia 14 forte contra essa reforma agressiva, neoliberal e desumana que querem jogar na cabeça dos trabalhadores brasileiros. Obrigado, Miguel. Obrigado, Franzinho. Tamo junto. A luta faz a lei. Muito bem. Até quinta-feira que vem. Um forte abraço a todos e a todas. Obrigado a todos. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.